Olá, amigos. Desejo que todos estejam bem, muito bem. Meus queridos, hoje nós buscamos esse livro, Segue-me, de Emmanuel pelo Chico. E como nós já estamos pertinho do Natal, nós vamos lembrá-lo aqui. Vamos lembrá-lo. Mensagem do Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Esse é um texto de Lucas e as palavras são de Jesus. O Cântico das Legiões, como a mensagem é um pouquinho longa, eu vou tentar ir dividindo conforme eu compreender que é importante para não passar do tempo. O Cântico das Legiões Angélicas, na Noite Divina, expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservaria ao Mestre nascente. O louvor celeste sintetiza em 3 enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, que é Deus. De todo o coração e de toda a alma. Então nós nos consagramos ao Pai, porque Ele é o Senhor Supremo do Universo. Paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Esse é um sonho. Nós ainda não conseguimos viver em paz na terra. Nós ainda temos guerras, conflitos, ódios, muitos conflitos de interesse, sede pelo poder. Boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros no grande roteiro da humanidade. O Natal exprime renovação da alma e do mundo, nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. Dantes, os que se anunciavam em nome de Deus exibiam a púrpura dos triunfadores sobre o acervo de cadáveres e despojos dos vencidos. Tudo era na base da luta sangrenta. Eles anunciavam a vinda do Messias em nome de Deus, mas era tudo na base das lutas sangrentas mesmo, né? Com o enviado celeste que surge na manjedoura, temos o divino vencedor, arrebanhando os fracos e os sofredores, os pobres e os humildes, para a revelação do bem universal. A diferença entre antes e depois de Jesus. Por isso que Jesus marcou uma era, uma nova era. Jesus, ele marcou uma nova era porque ele não cabia. Ele é tão grandioso que ele não caberia dentro de uma mesma era. Então, a partir de Jesus, o calendário começou a ser contado diferente. Então, é antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo
e depois de Cristo, tal a sua grandeza. E nós não podemos esquecer disso jamais. Tudo pelos pobres, pelos humildes, para a revelação do bem universal. Dantes, exércitos e armadilhas, flagelos e punhais, chuvas de lodo e lama para a conquista sanguinolenta. Tudo era na base do sangue. Agora, porém, é um coração armado de amor, aberto à compreensão de todas as dores, ao encontro das almas. Ele veio ao encontro de todos nós, almas sofridas, carentes. Não amaldiçoa, não condena, não fere, fortalece as boas obras, ensina e passa, auxilia e segue adiante. Consola os aflitos sem esquecer-se de consagrar o júbilo esponsalício de Caná. Ele consola os aflitos desde o primeiro momento, mas quando sua mãe pede para que ele ajude o amigo que na sua festa de casamento, que são as bodas de Caná, terminou o vinho e ela pede para que ele faça alguma coisa e ele transforma a água em vinho. Isso foi uma atitude de amigo, de amor, de tirar o amigo que estava em dificuldades para que ele pudesse continuar sentindo as alegrias da sua festa de casamento. Reconforta-se com os discípulos no jardim doméstico, todavia não desampara a multidão na praça pública. Então ele convivia com os discípulos no Jardim das Oliveiras, em todos os lugares que eles passavam, mas ele não deixava esquecida a multidão em praça pública. Ele exalta as virtudes femininas no lar de Pedro, mas não menospreza a Madalena equivocada. Partilha o pão singelo dos pescadores, mas não menoscaba o banquete dos publicanos. Em tudo, ele dava valor. Em tudo, ele era amoroso, carinhoso. Cura Bartimeu, o cego esquecido. Entretanto, não ouvida Zaqueu, o rico enganado. Bartimeu ficou muito tempo perto do poço, esperando ajuda, pedindo esmolas. Mas ele vai lá e ele mistura a própria saliva com a terra e com aquele lodo ele cura Bartimeu da sua cegueira. Mas ele não esquece do Zaqueu, que era rico, era um rico cobrador de impostos. E quando soube que Jesus passaria por ali, onde ele morava, ele subiu numa árvore, num sicômoro, uma árvore baixinha, Zaqueu era baixinho, para poder ver Jesus. Ele só queria ver Jesus, que ele tinha ouvido falar. Mas quando Jesus passa, ele vê Zaqueu e diz: Zaqueu, desça, importa que hoje me hospede em sua casa. E naquele dia, depois de receber Jesus e seus discípulos, ele diz: hoje o amor entrou em minha casa.
Estima a nobreza dos amigos, contudo não desdenha a cruz entre os ladrões. Cristo na manjedoura representava o Pai na terra. O cristão no mundo é Cristo dentro da vida. Natal. Glória a Deus. Paz na terra. Boa vontade para com os homens. Se já podes ouvir a mensagem da noite inesquecível, recorda que a boa vontade para com todas as criaturas é o nosso dever de sempre. Os ensinamentos de Jesus, até hoje, não estão sendo vividos por nós, não na sua plenitude, mas serão. Serão. E eu desejo que todos tenham um Natal feliz. Natal de paz, de amor e luz, de união e harmonia entre todos os corações. E quando todos os corações queridos estiverem presentes em seus lares, para a grande noite, para a noite de Natal, a noite que se comemora o aniversário de Jesus, o aniversário do seu nascimento. Quando estivermos todos reunidos, com os corações felizes, não vamos nos esquecer do mais importante, de convidar o aniversariante. Muita paz a todos. Fiquem com o meu beijo, o meu abraço mais apertado. E o desejo sincero de muita paz nesse Natal e em todos os dias do Ano Novo.